o Viver Plenamente de hoje, ele vai ser online. Sabe por quê? Porque eu achei uma pessoa com uma agenda extremamente ocupada, mas que tem um tema extremamente relevante para a sociedade atual, principalmente numa semana de Dia dos Pais, em que a gente fala também sobre a questão do papel masculino na sociedade atual. Mauro Posati, psiquiatra, médico, te apresenta, Mauro. Qual a tua formação? Já falou. Também é essa que tu disseste, mas também é educador. Eu sou educador. Tenho especialização, mestrado e doutorado em educação. Agora eu estou fazendo um pós-doc também em educação. E com essas coisas eu fui misturando. Gosto de ler, gosto de estudar e compartilhar o que eu venho aprendendo nesses anos. Estou com 71, então a gente tem uma corrida, E né? o principal nicho de pesquisa foi a questão do atendimento com homens, né, Mauro? Que Então, você começou. Vamos entender como é que surgiu aí o Guerreiros do Coração, que é esse teu site, guerreirosdocoração.com.br, e que também é um trabalho voltado para o público masculino na questão de autoconhecimento. nos anos 90, bem no início, eu já professor da URGS, da Faculdade de Medicina, e o mestrado e tal, formação em análise transacional, eu me deparei com uma separação. Tinha 2 filhos, um de 10, outro de 7, e eu me perguntava como é ser pai de meninos quando eu não estou morando todos os dias com ele, porque para mim isso não estava no meu script, a separação. E aí Casou para constituir família e continuar com a claro, família. Era para separar. eu sou das antigas, né? Então, é, ou era, agora talvez esteja um pouquinho mais aberto, mas família era assim. Então, minha família não tinha muitos que tinham separado, que divórcio recém estava aparecendo naquela época, acho. Mas aí eu fui me perguntar como é que é ser pai de meninos não estando morando com eles, né? Como é que é ser, como orientar a ser homem? Só que aí eu me perguntei o que era ser homem e vi que eu não sabia muita coisa. Eu sabia que eu tinha aprendido existencialmente, assim, em casa. Claro, eu trabalhava com isso, mas numa outra perspectiva, talvez. E aí eu fui procurar livros e o que eu mais encontrei seriam livros escritos por mulheres sobre homens que não estavam muito satisfeitas dos seus homens. Então era uma guerra, assim, acho que até era um termo da época, guerra de sexos. Geralmente vinha com um ponto de vista até negativo sobre os homens, de certa forma. Poderia se dizer assim? Olha, eu encontrei numa livraria lá no Uruguai um livro que propunha matar os homens e deixar só 10% para a procriação. Tu vê, não que Extremamente todos, radical. não que todos fossem assim, mas esse livro tinha. Então, obviamente escrito por mulheres. Então, e homens mesmo não existia, até porque o homem não gosta de falar das coisas mais, não gostava de falar das coisas mais pessoais. No princípio, o homem tinha que saber trabalhar, botar a força de trabalho, trazer dinheiro para casa e fazer sexo. O quadril era bem curto. Então, eu comecei a estudar e aí, nessa época, apareceu... Eu estava fazendo também uma formação em terapia com estados ampliados de consciência. É um tipo de técnica criada por um psiquiatra tcheco, através da hiperventilação e com efeitos equivalentes ao LSD, à ayahuasca, mas só respiração e música. Eu trabalho com isso desde aquela época. E esse conhecimento da pessoa que estava ministrando o curso também estava numa situação semelhante, e ele vinha de São Paulo e me disse: olha, vai ter um ritual de homens com o pessoal lá da comunidade de Finhorn, vai sair em São Paulo. Isso foi em março. Eu já me inscrevi na hora, era em julho que seria. E já convidei mais 2 amigos, fomos. Durante todos esses meses até o evento, umas semanas antes só tínhamos nós 3 e mais esse meu professor que vinha lá de São Paulo inscritos. No dia, tinham 21 pessoas. Por que eles estavam lá? A maioria dos 21 disseram: a minha mulher foi numa palestra
sobre esse evento. E ela chegou em casa e disse: ou tu vai ou deu. Né? Não quero mais saber de ti. Então, a maioria estava lá. Tinham 7 que eram homossexuais. Um assumido, os outros, durante o evento, eles se posicionaram. Por que eles estavam lá? Eles queriam aprender a ser homens. Não é deixar de ser homossexual. É ver o que seria um homem inteiro. E essa era a ideia, rumo à nova masculinidade. Era o nome do rito. É um rito baseado nas práticas dos indígenas norte-americanos. E foi ministrado pelo mais antigo morador da comunidade de Findhorn, que é uma comunidade hippie que deu certo. Ela tem mais de 50 anos, na Escócia. E o nome dele é Craig Gibson. Grande amigo, fiquei amigo depois dele, né? E esse rito mudou minha vida. Na época, eu também fazia o curso de formação holística de base na Universidade Holística Internacional, em Brasília, que me trouxe uma visão de totalidade completamente distinta do que eu já tinha aprendido. Juntando todos esses elementos, isso eu constituí. Sim, aí eu trouxe o Craig 2 vezes para Porto Alegre, eu e mais esses amigos. E essa vinda dele, eu consegui, de novo, nós conseguimos 2 grupos de 25 homens, gaúchos. Bastante, Bastante. bastante, né? 90. Principalmente numa cultura aqui do Sul, que o pessoal geralmente tem muito aquele estereótipo de ser o gaúcho, né? Machista, Machão, uma coisa tal. mais, né? Fechada. E aí eu pensei, que maravilha, agora a coisa anda, né? Porque tinha dado tão certo para mim, as pessoas gostaram muito. Sumiu todo mundo. E eu fiquei me perguntando por que homens que fazem um trabalho desse, que gostam, que abrem o coração, desistem. Aí, como eu tinha já estudos na área de grupos, de psicoterapia de grupos e tal, eu formei um grupo. E o nome que eu dei foi de uma entrevista, foi tirado de uma entrevista que o Craig deu sobre esse tema para uma academia aqui em São Paulo de filosofia chamada Palas Atena. E ele comentava que o homem hoje ele precisa fazer a mais longa viagem, que é vir da mente para o coração. E essa Por isso, viagem. guerreiros do coração. Isso. Só que depois, mais tarde, eu fiquei sabendo que ele tirou isso de uma ONG internacional que, que era equivalente aos Guardiães do Planeta, né? Que atuava em todo o planeta com questão de conflito e tal, e tinha um projeto chamado Guerreiros do Coração. Aí eu chamei o grupo de Guerreiros do Coração, por causa da entrevista do Craig. E, bom, começou devagarinho. Do primeiro grupo começaram 5 jovens, ficou um só. Aí, na sequência, eu comecei outro grupo, e aí foi. Como eu era professor, tinha acesso às pessoas mais jovens, mas esses jovens gostaram tanto que começaram a convidar seus pais. E aí foi boca a boca, né? A Um foi coisa indicando o outro e funcionou desde foi, então. esse não Como essa parou. proporção hoje? Não paramos até hoje. Hoje existem grupos de guerreiros ativos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas e agora na Bahia. Tá? E, Mauro, deixa eu te perguntar uma coisa. Geralmente, esses homens, quando eles buscam esses grupos como ajuda, é por uma crise existencial ou eles vêm por uma busca já com autoconhecimento? Porque, geralmente, quando a pessoa vai buscar ajuda, algo antes aconteceu que motivou a pessoa a chegar ali. Então, Aline, hoje tem muitas, eu poderia dizer assim, que muitas mulheres encaminham os seus maridos, seus filhos, muitas. Eles chegam dizendo: minha mãe, minha tia, minha namorada,
me disse que seria legal para mim estar aqui. E sempre tem uma palestra, eles dizem, por que tu está aqui, né? Muitos são por autoconhecimento, muitos, hoje em dia, vêm porque viu o seu amigo, o seu colega mudar, seu pai ou seu filho mudar. Mudam, assim, radicalmente o jeito de estar no mundo. Que tipo de mudanças a gente poderia citar? A maneira de se olhar, de se ver, de se relacionar com as mulheres, de se relacionar com o planeta, de se relacionar com os filhos, com o trabalho, com os amigos, porque vai mudando na medida que a gente vai se conhecendo, a gente quer que o mundo fique melhor. Na medida que nós todos somos interconectados, que se a gente fizer mal para si ou para os outros, vai acabar afetando si ou os outros, o campo, né? Hoje a gente trabalha muito com a ideia de campo. Então, eles vêm buscar, muitos são céticos. Tem pessoas de todos os calibres, de todas as formações acadêmicas, tem de tudo. E quando ele entra no grupo, ele não traz o seu currículo. Ele traz assim: meu nome é Mauro. Ponto. Não precisa dizer mais nada. Não precisa saber se ele ganha bem, se ganha mal, se ele é parará, parará, nada. Aos poucos, ele vai ganhando confiança no grupo e vai partilhando o que ele quiser. E os grupos, normalmente, depois de um ano, principalmente depois do primeiro ano, depois eu explico um pouquinho melhor isso aí, as pessoas colocam assim: olha, eu tenho amigos, tenho irmãos, mas o que eu falo aqui eu não falei para ninguém. E são pessoas que ele só conhece o primeiro nome, às vezes. Então, essas são as mudanças que vão acontecendo. A pessoa se torna mais inteira, ela vai em busca da inteireza do ser. E, ao fazer isso, atinge todas as áreas dela. Quando começou, era só um trabalho de 8 encontros e um rito final. Hoje, nós temos esses de 8 encontros viraram 16 encontros com 2 ritos, que a gente chama primeiro ciclo. Depois vem um segundo ciclo que dura 3 anos. Aí o pessoal tem mais, nós criamos um terceiro ciclo, um quarto ciclo, um quinto ciclo, e cada um vai trabalhando coisas diferentes. O foco é distinto. A gente estuda, por exemplo, todo o desenvolvimento do homem desde a fecundação até a morte, o que vai acontecendo com as faixas etárias. Então, o que acontece, por exemplo, os que mais vêm são entre 34 e 55 ou mais de 55. Né? Tem alguns mais jovens, mas normalmente... E entre 34 e 55, a gente poderia dizer também que é a fase onde eles acabam sendo pais. Também, e a gente chega na adultez, né? Passou por todas as fases, passou pela adolescência, juventude, entra no ser adulto. É o auge da força energética do homem e da mulher também, colocada no mundo exterior. Mas nessa época começa a passagem do meio, começam as crises, coisas que não são lidar com o mundo exterior, é com o mundo interior. Aí todas as bobagens que a gente fez na vida lá começam a aparecer. E as coisas boas também, mas isso vem através de sentimentos, vem através da ética, dos valores, do caráter, que não são coisas palpáveis. Não se aprende isso em escola. São construções de uma vida toda, muitas vezes, de valores Claro, familiares, e aí ele né? precisa olhar para dentro, e a gente não aprende a olhar para dentro. Fora algumas escolas de sabedoria ou tradições que, através da meditação, através de análise de sonhos, ou processo terapêutico também, auxiliam esse autoconhecimento. Mas, às vezes, é muito sozinho. E o sozinho, às vezes, esbarra em coisas tipo o que o Jung chamaria de sombras, ou coisas, então, traumas guardados lá dentro, crenças, e a gente se assusta.
E tem coisas que ele não quer botar para fora, nem sabe que tem. Só que quando ele está num grupo, ele se espelha, né? É, com quem está falando, então a coisa começa a ficar diluída e ele não se sente tão só. Então ele consegue botar para fora. Então é um trabalho terapêutico fantástico. E o grupo tem essa função, né, doutor Mauro? Claro, As isso. pessoas começam a falar, um encoraja o outro, geralmente um assunto está interligado ao outro, quando vê, eles estão conseguindo trazer isso à tona, um ajuda o outro a fazer essa Isso. passagem, trazer, que está às vezes até É. inconsciente. E a gente tem uma forma de lidar com essas conversas em grupo, que é um ritual dos índios americanos, que eles usam um bastão falador. Bastão falador é um pedaço de pau, uma coisa assim, que ele fica no centro lá da roda, quem quer falar pega o bastão. E ele fala o que quiser, ninguém pode abrir a boca, porque é o respeito ao sagrado ponto de vista dele. E não se vai dizer tu fez certo, tu fez errado, tu é culpado, tu é isso. Tu é... Não, não. Se ouve, se escuta. Quando ele termina, ele diz hey, todo mundo diz oh, e aí quem quiser fala. Ah, isso me tocou. Isso acontece em todos os grupos nossos. Na medida que ele vai aprendendo a fazer isso, ele quer mais, ele vai mais longe. O que ele faz com ele reverbera, por exemplo, se ele tem filhos, vai reverberar aí. Mas, principalmente, e é no primeiro ciclo que ele faz, ele se aproxima do pai. Independente se o pai está morto, né, está ali, ou ele não fala com o pai há 20 anos. Se foi um bom exemplo, se não foi, a questão da paternidade, ela É, é buscada naquele momento. é o primeiro passo, ele tem, porque se ele tiver algum problema com o pai, ele tem problema com a sua energia masculina. Mas uma parte dele ele não aceita, porque tem um homem que representa essa energia e que ele nega. Então, o primeiro passo é aprender a, a trabalhar o perdão e a aproximação com o pai. Então, muitos, a partir dali, mudam. E isso, independente se o pai está vivo, se ele sabe onde é que o pai está, não é isso, é o pai interior. A representação do pai dentro Aqueles de que si. foram criados sem pais, por exemplo, que é filho só da mãe, que o pai nunca apareceu nem registrou, também se enquadraria aqui. Claro, claro, porque esse pai interior, esse arquétipo que precisa ser trabalhado. Quando há aproximação, ele começa a se tornar mais inteiro. E aí ele pode, mais tarde, ir se aproximar do seu lado feminino, buscando um equilíbrio. Seria equivalente se a gente pudesse aprender a lidar, a harmonizar o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Os dois existem, mas nós, na nossa sociedade, aprendemos a desenvolver mais o esquerdo, que é o lógico, o, né, o holístico, que é o hemisfério direito, e pouco trabalhado. Se a gente harmoniza isso, como mostram testes com o eletroencefalograma, com monjas franciscanas ou com monges budistas, eles harmonizam os lobos parietais e conseguem manter o foco, o frontal, e vão onde querem mentalmente. Né? Seria mais ou menos isso, essa busca dessa inteireza. Achar um ponto de equilíbrio também entre energia feminina e masculina. Dentro de si. Para isso, ele tem que ultrapassar, primeiro, a questão com o pai, depois confiar nos homens. Né? E vai indo aos poucos, mas sempre tem vivências, se apresenta textos para as pessoas lerem, se tem uma bíblia, hoje temos uma bibliografia vasta sobre isso. Então os homens vão estudando, vão discutindo, vão apresentando os resultados dessas experiências com expansão da consciência, que a gente pode então ultrapassar barreiras e trazer as informações que geraram essas barreiras. Tem muitas barreiras que são criadas dentro do útero. Tem muitas mães que não criam teus filhos. Como assim? Vamos Ah, entender assim, né? Qual é o ponto de vista assim das mães, né, Mauro? O que você identifica daqui a pouco da questão masculina que fica falha já no útero da mãe?
Tem muitas coisas, por exemplo, uma mãe que fuma durante a gravidez, uma mãe que... Hoje nós temos muitos... por exemplo, eu vou pegar primeiro pela parte mais física, então. Inclusive, tem um site, Nosso Futuro Roubado, que é um fastador dos guerreiros, tem 79 anos hoje, que ele criou esse site desde os anos... a partir dos estudos dele sobre agrotóxicos. Então, tanto os agrotóxicos, mas principalmente o plástico, que hoje está na nossa vida, faz parte de tudo, eles têm produtos que imitam o estrogênio, chamado disruptores endócrinos. Isso dá, nas 5 primeiras semanas, o feto ele não é nem ele é feminino, o feto do homem não tem diferenciação da mulher. Depois começa a diferenciação por causa da testosterona, que vai então produzir os órgãos masculinos, A principalmente. partir da quinta semana, ou masculino ou feminino, aí é que vai se definir. Aí se define, né? Se não tiver a testosterona, vai ser feminino, vai ser mulher, né? Se tem a testosterona, em vez de ovário, vai ter testículos, né? Por exemplo. E tem células no testículo que são produzidas, que produzem os espermatozoides. Se a mãe tem muito acesso a esses disruptores endócrinos que imitam o estrogênio, o corpo do homem que está sendo formado não sabe o que ele tem mais estrogênio sintético do que a testosterona. Então, tem muitos homens hoje que nascem com pênis que parece um clitóris, que nascem com vagina, né? Enfim, tem muito, 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 muito. Então, não é assim, é como se a gente estivesse matando os homens hoje. Então, assim, muitos homens trazem seus pais e muitos pais trazem seus filhos hoje em dia. Então, hoje vem de tudo que é lugar. A gente não faz muita propaganda. Quem faz propaganda são as pessoas que participam. Tem coisas que às vezes não precisa fazer propaganda, né, doutor Mauro? Que É, as coisas acontecem por si, e quem tem que chegar ali, chega. Eu vi que dentro inclusive, do teu material de site, né, tem esses grupos, e tem outros lugares do Brasil já também, outros estados. Quem é que mentora ou dirige esses grupos? Como é que a gente poderia chamar? É um então, nós tratamento? temos um É uma movimento, mentoria? é, É uma terapia em grupo? Como é que a gente poderia nomear isso? nós temos várias formas, tem basicamente duas. Uma é chamada Movimento Guerreiros do Coração. Esse movimento é coordenado pelo conjunto dos fastadores, onde todos têm o mesmo direito ao voto. Aí tem uma organização no Brasil chamada Coordenações Regionais, que coordenam as atividades daquela região. Paralelo a isso, a gente criou já desde 2018 uma associação Guerreiros do Coração, que é uma associação que legaliza todo o movimento, né? Só que essa associação, ela é, posso dizer assim, ela é dirigida por todos os facilitadores. O movimento tem um conselho que é o órgão máximo nosso. Então não tem necessariamente uma ou outra pessoa. Eventualmente alguém é eleito por 2 anos para ocupar um determinado cargo, mas não ganha por isso nada, porque as coisas principais são decididas em 2 reuniões nacionais. E depois se leva essas decisões para as suas regiões, e lá tem um petit comitê lá que coordena as atividades da região. Então, nós temos isso, né? Ele é legalizado, tem uma associação, que tem a parte financeira, a parte da educação. Eu, por exemplo, estou na área da educacional, tem outros que estão na área das relações, então o site, essas coisas todas. O site tem uma... Então, cada um tem o seu papel.
para que justamente tenha um link que tenha uma ideia central de como funciona todos eles. É todo organizado e é tudo um único movimento, ou seja, o fazedor que está atuando lá em Minas Gerais, o pessoal de lá está tendo o mesmo trabalho que aqui em Porto Alegre, na Serra Gaúcha, ou no Oeste Catarinense. O trabalho é o mesmo. E a gente tem formação permanente, todos os fazedores estão em formação permanente, a gente tem curso. Durante a pandemia, se teve todo mês, nós tínhamos estudos juntos, tem uma vasta bibliografia que a gente se apoia, né? A gente trabalha com ciência, arte, filosofia e tradições o tempo todo. Perfeito. Porque... Que são vários pilares aí para tantas outras coisas, principalmente a questão também de ser pai. É o que a sim. gente está. Pois é, agora eu fui para o outro lado. Semana. Então, A gente vai dar uma volta, mas... o ser pai é isso, ele vai acabar vai tendo possibilidades de ser mais próximo do filho e mais próximo da sua companheira quando tem, né? E aí há negociações, né? Buenas, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, acho que já está na hora, né? Eu acho que a gente poderia deixar, doutor Mauro, uma mensagem pelo Dia dos Pais. Tem bastante conhecimento aqui para a gente trazer também. Eu vou querer te entrevistar em outros momentos também, para falar sobre a questão dos papéis masculinos na sociedade, que hoje em dia, né, o pessoal... houve um momento em que o homem ficou perdido, mas que agora já está entrando num ponto de equilíbrio novamente, que a gente vê esse movimento contemporâneo. É o autoconhecimento que tanto homens quanto mulheres precisamos fazer, né? Para ver esse Vem equilíbrio buscando. interior do masculino e feminino dentro de si. O que eu posso dizer para os pais? É uma coisa linda, né? Ser pai. A gente não nasce pai, a gente aprende a ser pai com os nossos filhos. Então, normalmente eu pergunto para alguém: quantos anos teu pai tem mais que tu? A pessoa calcula lá: 30, 20, 40. Não, dá errado. Teu pai tem a tua idade. Ele não era teu pai antes de tu nascer. Então, e cada filho a gente é um outro pai. Então, esse dar-se conta que a gente erra muito, que a gente acerta às vezes, né? Tem uma lenda dentro da medicina que os filhos se desenvolvem, apesar dos pediatras e dos pais, né? Então, assim, a gente vai aprendendo e a gente normalmente está pronto para ser pai quando a gente é avô. Aí seria... Mas a gente não poderia ser um bom avô ou qualificado se não buscou ser um bom pai. Esse bom pai pode aparecer durante a gestação, pode aparecer durante o desenvolvimento infantil, pode aparecer no final da vida. Bem importante, todas essas reflexões. Então, fica a reflexão aí pelo Dia dos Pais. Doutor Mauro Luiz Possati, falei certinho sobre o Falou. nome, né? Um grande psiquiatra, um grande mestre aí na área de trabalhar com os homens e o significado de ser homem na sociedade atual. Mauro, deixa teu contato, acho que o site é guerreirosdocoração.com.br, e se alguém Isso. quiser te procurar como médico para poder participar desses grupos, como é que pode te encontrar além do site? Só via por WhatsApp. WhatsApp, Eu nem atendo deixa o telefone. WhatsApp para o pessoal então te procurar. Tá, Qual o 51 prefixo? 51 Isso, 998086899. Eu não atendo o telefone se não está na minha lista de contatos. Já cansei tem que de mandar mensagem se mandar identificando, explicando o que mensagem, está aí a gente buscando. começa a conversar e depois aí muda. Tá bem? Perfeito. Então, fica aí a mensagem desse médico psiquiatra maravilhoso. Muito obrigada, doutor Mauro, por Obrigado, ter, Aline. Tá né, bom? dedicado esses minutos aí a essa entrevista, que com certeza vai ser muito valiosa para vários pais e para vários homens que nos assistem hoje. Obrigado. E o Viver Plenamente de hoje fica por aqui. Até o próximo, pessoal.